Olá, pessoas bonitas do canal Adejando Migreles, tudo bem? Eu tava com saudade de vocês. E nunca mais eu tinha usado esses efeitinhos assim, mas resolvi usar hoje porque nós estamos aqui com uma chuvinha básica no estado do Pará. Não digo em todo o estado, mas na Grande Belém a gente teve uma chuva bastante forte agora. E tem muitas coisas emblemáticas, muitas situações muito importantes que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? E antes de mais nada, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, tá? Compartilhasse esse vídeo e deixasse a sua curtida e o seu comentário. O que você pensa a respeito da reflexão que nós vamos fazer agora? E o seu posicionamento, peço que com todo respeito, carinho, acho que todo mundo tem espaço aqui para se expressar, porém, essa forma de se expressar deve ser cuidadosa, porque nós estaremos falando sobre vidas, né? Vidas de pessoas brasileiras, vidas de seres humanos, e que a gente precisa, acima de tudo, respeitar a vida, né? E querer se importar e preservar a vida do outro. Gente, eu tô aqui com a minha roupa de dormir, tá? Já me preparando para dormir. Hoje eu tive um dia um pouco difícil, porque é um dia do ciclo e a gente fica mais paradinha, a gente fica sentindo dor. E foi um dia natural de como é o ciclo, né? Só que eu senti a necessidade de vir aqui com vocês e falar sobre esse assunto enquanto eu faço a minha rotina de cremes, tá? De limpeza de pele e de cremes. A gente vai falando sobre o assunto, tá bom? Então tá, gente. Eu vou pegar aqui, ó, meu tônico, não sei se tá dando que eu passo no rosto, tá? Coloco aqui no algodão e vou limpar a minha pele antes de passar o creme. Eu fiz a limpeza com sabonete, só que o sabonete, ele não costuma retirar tudo, tá, do rosto. Então a gente vai com tônico e acentua essa limpeza, né? E sempre sai alguma coisinha no algodão, ó. Fica uma sujeirinha no algodão, não sei se tá dando pra ver aí, mas sempre fica, tá? E deixa eu falar pra vocês, aquela última maquiagem que eu postei pra vocês, não sei se vocês estão lembrados, o último vídeo que eu fiz a questão da hidratação da pele, das olheiras, e depois em seguida, pra aproveitar aquela hidratação, eu fiz a minha maquiagem. E combinou que tava no ciclo, tava iniciando ali o ciclo e as espinhas já estavam propensas a sair. Pois bem, depois daquela maquiagem, saíram tantas espinhas nessa parte aqui, gente. Ficou, olha, ainda tenho resquícios dessa daqui, ó, uma espinha aqui e outras ebulindo, tá? Algumas já foram embora naquela época, mas outras estão surgindo, é tudo por causa do meu ciclo. Gente, passa o tônico. Enquanto eu vou passando o tônico, eu vou falando. Hoje é dia do orgulho LGBTQIA+, tá? Então eu já dediquei boa parte das minhas redes sociais a falar sobre esse assunto, que eu acho de extrema importância, né? Justamente aquela introdução que eu fiz sobre as vidas. A gente precisa de mais empatia com relação a isso. Eu percebo que isso virou uma guerra, inclusive uma guerra política, porque há as pessoas que não querem partilhar dos direitos que o país pré-estabelece. E existem pessoas que não querem partilhar esses direitos, como as pessoas LGBTQIA+, o que é um absurdo, porque há milênios, sabe, há muitos anos, desde que o ser humano é ser humano, que existem pessoas que têm atrações diferentes, né? As pessoas são diferentes, elas são diversas. Então, assim, pessoas de determinada crença, religião, determinada orientação sexual normativa, né? Ou seja, aquela que tem privilégios, em sua maioria os heterossexuais, né? Querem reprimir que os gays, as pessoas de orientações sexuais diferentes, permaneçam nos becos escuros da sociedade. E isso é inadmissível hoje, que nós já conquistamos tantos direitos e tantos conhecimentos com relação a isso. Os conhecimentos estão aí, gente, as informações estão aí para todo mundo ver. Só que existem pessoas que continuam a querer se manter cegas em relação a isso, né? E o que é triste, o que é lamentável. Então, o que se transforma numa luta, porque há as pessoas que querem falar, se expressar, os próprios LGBTs, né, necessitam se expressar, porque para eles é uma questão de vida ou morte. E eles têm direito, eles têm direitos a participar da sociedade, você goste ou não. E eles não são assim porque querem, eles nasceram assim, e eles têm direito de participar da nossa sociedade, eles têm direito de estudar, eles têm direito de serem atendidos no SUS, e hoje foi uma conquista emblemática, né, que eles vão ter o direito de ser assistidos, de fazer exames, em sua individualidade,
né, de orientação sexual, de gênero, e eles são banidos, eles são rechaçados, eles são humilhados, eles são agredidos, eles são mortos todos os dias. Por quê? Porque tem pessoas que não querem partilhar direitos com eles, acham que eles são indignos, acham que eles não são seres humanos merecedores de estar no mesmo espaço público. As pessoas se incomodam com as presenças de LGBTs, incomodam-se com as diferenças. E eu quero falar aqui com vocês, gente, do fundo do coração, não sejam essas pessoas, sabe? É muito triste, muito retrógrado a gente ver isso acontecendo. E sabe o que isso resulta? Quanto mais você combate, mais as pessoas vão se reafirmar e vão lutar para conquistar os seus direitos. E é exatamente o que está acontecendo. Apesar de você, apesar das pessoas que não querem, que dizem que não gostam, porque não querem isso para os filhos dela, os LGBTs não vão se calar, eles vão continuar estudando, eles vão continuar conquistando espaços. Independente de votar no partido A, B ou C, que você acha que vai coibir isso, que você acha que vai exterminar, porque eu acho que o intuito de uma pessoa que vota em A, que é contra, que é homofóbico, por exemplo, não vou citar nomes aqui porque nem merecem estar nas minhas redes sociais, o fato da pessoa votar em A, porque tem um discurso homofóbico, essa pessoa vai acabar com o homossexualismo no país. Lê do engano, você está se enganando, meu querido. Essa pessoa vai fomentar um movimento LGBT mais forte. Tá? Então a problemática é justamente a educação. Se a nossa sociedade fosse educada para receber essas pessoas com normalidade, com naturalidade, porque elas são naturais, elas nascem com essa propensão, com essa orientação, é natural delas, é natural do ser humano ocorrer as diferenças de orientação sexual. Então, assim, se elas fossem bem aceitas com naturalidade, ok, não haveria a violência. Porque da onde parte a violência, gente? Se você educa seus filhos para terem ódio, se você tem ódio, se você não gosta, se você discrimina, aquilo vai insuflar ódio. E o pior é que se baseiam em religiões, colocam palavras na boca de Jesus Cristo, dizendo que ele era contra os homossexuais, que Deus abomina os homossexuais. Isso é uma grande inverdade, isso é um impropério, isso é calúnia, isso é uma inverdade, é uma fake news. Porque a Bíblia, ela é passível de muitas interpretações. E outra coisa, a Bíblia, ela foi um livro escrito por muitas pessoas em épocas remotas. E foi um livro traduzido por outras pessoas, e essas modificações podem ter ocorrido de acordo com a concepção do indivíduo que fez a tradução, as crenças desse indivíduo, ou seja, pode ter havido adulteração nos textos originais. Eu, sinceramente, não acredito que o Deus, o Criador, sabe, queira perder tempo, o tempo que ele poderia modificar as pessoas e fazê-las evoluir com o amor que ele veio pregar aqui, gerando mais ódio entre essas pessoas. Então, gente, são seres humanos. Se o seu filho tiver que ser homossexual, ele vai ser, independente da sua vontade. E vai de você acolher o seu filho, dar estrutura emocional para que ele se fortaleça e se conheça, para então buscar, né, o espaço dele na sociedade, ou você vai fazer como a maioria dos pais fazem, expulsam os filhos de casa e eles têm que se virar sozinhos, e a sociedade não dá oportunidades por causa do preconceito. Hoje em dia nós estamos vencendo esse preconceito, e a gente já vê essas pessoas ocupando lugares, mas ainda é pouco. Então essas pessoas não têm quase opção, entendeu? Então muita gente se nega a enxergar isso. Porque os gays, geralmente eles têm uma posição muito delicada, né, tênue, fragilizada, que muitos travestis se prostituem. Os travestis, os trans, são os mais prejudicados por conta da sua aparência, que choca algumas pessoas ignorantes. E eles não conseguem mesmo oportunidades. E as pessoas não querem que as outras deem oportunidade para eles. O que é que eles vão fazer? Eles vão se prostituir. Aí falam, não, o homossexual ele é promíscuo. Por que ele chegou naquela situação? Porque ele foi expulso de casa, porque ele não tinha condições financeiras, porque ele não tinha um preparo ainda profissional para enfrentar o mercado de trabalho. Além disso, mesmo se ele tivesse esse preparo, ele não ia ser aceito nas vagas de emprego. Muita gente votou essa eleição contra um projeto que estava sendo feito, que foi apresentado, para que as transexuais e travestis tivessem oportunidades e bolsas na universidade.
e bolsas de emprego. Muita gente votou no candidato contrário porque não quer que essas pessoas tenham, sabe, uma ascensão social, não querem que essas pessoas ocupem os lugares, não querem que elas tenham as mesmas oportunidades que as outras. Isso é barbárie, gente, isso é covardia. São seres humanos, são pessoas que contribuem, sabe, para o país. Pensa bem, gente. Não sejam essas pessoas. Então, eu aqui quero usar o meu espaço, minha rede social, para você colocar a mão na sua cabeça, porque eu tenho certeza que na sua família deve ter alguém LGBT. E olhar para essa pessoa com mais amor e com mais empatia, buscando compreender. Por mais que seja difícil para você, que você tenha algumas barreiras que são suas, não é culpa dessa pessoa, porque ela já é bem resolvida com relação a isso. Mas as suas barreiras, o seu preconceito, porque você foi, sim, criado, educado numa sociedade machista, misógina e homofóbica. Infelizmente, nós todos fomos criados numa sociedade assim. Mas, a partir do momento que a gente se dá conta, reflete, conhece, se abre para conhecer aquele universo, a gente é tomado por uma compreensão. A gente se coloca no lugar daquela pessoa, por mais que a gente não seja, e a gente começa a olhar com outros olhos. Então, gente, não combatam, não queiram combater, que isso é perda de tempo, sabe? E a minha avó dizia, se você cuspir para cima, o cuspe volta na sua cara, né? Não fale besteiras por aí, porque de repente você pode ter filhos, e seus filhos você não sabe, entendeu? Então vamos olhar para as pessoas com mais amor, com mais compreensão. Se você não gosta, se retire, mas não ofenda, não constranja, sabe? Não vamos generalizar, porque existem muitas variações, assim como existem héteros que são desrespeitosos, que são promíscuos, existem homossexuais que são desrespeitosos e são promíscuos. Não queiram falar que é só bagatela e características dos homossexuais serem assim. Na nossa sociedade tem muitas variações. Tem ricos, promíscuos e desrespeitosos, né? Muitas classes. Empresários promíscuos e desrespeitosos. Líderes religiosos promíscuos e desrespeitosos. Parlamentares promíscuos e desrespeitosos, como a gente viu em muitos exemplos. Doutor Jairinho, Flor de Lis, o padre lá do Pai Eterno, alguns pastores evangélicos, inclusive, que são homossexuais, alguns padres homossexuais. Então deixemos, gente, com essa hipocrisia vazia da nossa sociedade. A homossexualidade está aí, ela está em todos os espaços, muitas vezes oculta, atrás da hipocrisia e da covardia. Porque muitas vezes aquele que xinga, aquele que fala mal, aquele que bate no homossexual, aquele que mata o homossexual é também homossexual. Mas não admite, não lida muito bem com a sua natureza. Então é isso, pessoas bonitas, educadas, esclarecidas desse canal. Esse não é um canal só de dicas de beleza, sobre música, sobre cultura. Esse canal também é um canal para gerar reflexões e consciência, tá? Que andam de mãos dadas com a saúde mental da sociedade, né? Muita gente quer atribuir a LGBTfobia à doença, mas foi provado que não é doença. Que essas pessoas são o que nasceram para ser. Então, assim, se você quer ter a liberdade de ser o que você nasceu para ser, não se incomode com a liberdade da outra pessoa de ser o que nasceu para ser. Todos nós vivemos, graças a Deus, ainda numa democracia. E não adianta você querer matar o diferente, porque ele sempre vai surgir das cinzas. A nossa sociedade é diversa. Então tire essas ideias da cabeça de que, eu não gosto do outro, eu quero que ele suma do mapa, porque eu não quero que, meu filho não vai ver aquele menino homossexual porque ele vai crescer. Gente, tira isso da cabeça de vocês. A gente só é o que a gente nasceu para ser. E viva as liberdades, viva as oportunidades, viva a felicidade do outro. O outro não é obrigado a viver nos seus moldes de concepção. O outro pode ser o que ele quiser ser. Ele é livre. Gente, só pensar, Deus fez todo mundo livre para decidir, para seguir os seus caminhos. Ele só quis que a gente não esquecesse duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E o que o próximo faz não nos diz respeito, porque é ele que julga. Entendeu? E se você for nos 10 mandamentos, que eu acho que são as leis de Deus mais importantes, que Jesus veio confirmar, você não acha nada sobre os homossexuais.
Eu poderia até enumerar todos eles, mas eu acho que a grande maioria sabe. O que é que Deus condena com maior critério? Ele fala sobre o amor. Você deve amar, porém, então, respeitar o próximo. Ele fala sobre não cometerás adultério. E a gente sabe que dentro de muitas igrejas por aí o adultério corre solto, né? Ele fala sobre os crimes de não atentar contra a vida das pessoas, não matar, não agredir, não matar, né? E o que será que a gente está fazendo na nossa vida? Será que a gente está incentivando o crime? Será que a gente está incentivando as pessoas a matarem? Pense bem, gente. Pense em quem você votou nas últimas eleições e por que você votou. Quais foram os símbolos que você usou? Você usou Arminha ou você usou o livro? Porque se você usou Arminha, você está com um problema sério com relação à Bíblia e os mandamentos de Deus. É melhor revisar os seus conceitos. Beijo de luz, galera. Obrigada.